Fala, moçada, tudo bem? Essa será a última aula da parte de lei de Coulomb, tá? Na próxima semana, na próxima aula, nós iniciaremos a parte de campo elétrico, certo? Então, para continuar aplicações de lei de Coulomb, hoje eu trouxe uma questão que ela precisa do conteúdo da aula anterior, que fala sobre equilíbrio de forças, certo? Então, por gentileza, quem ainda não assistiu a aula anterior, dá uma pausa, assiste a aula anterior, depois pula para essa, para vocês entenderem os tipos de equilíbrio que a gente tem quando tem a ação de força sobre uma partícula, sobre um objeto, tá ok? Então vamos lá, aplicação da lei de Coulomb, beleza? Então temos aqui duas cargas pontiformes. A gente lembra, né, que carga pontiforme são cargas pontuais, não é um objeto que tem um volume expressivo, é só um ponto de carga, beleza? Então duas cargas pontiformes, Q1 igual a 10 a menos 6 coulombs, ou seja, 1 microcoulomb, lembrando que 1 micro, 10 a menos 6. 10 a menos 6 coulombs, Q2 igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, estão fixas nos pontos A e B e separadas pela distância de 30 centímetros. Então são duas cargas separadas de 30 centímetros. Então uma terceira carga, Q3, de valor 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, é colocada entre as duas cargas, ou seja, uma terceira carga é colocada entre elas. E a pergunta é, qual a posição que Q3 deve ser colocada para que as cargas fiquem em equilíbrio? Então, retomando, eu tenho duas cargas fixas, A e B, e uma terceira carga, Q3, é colocada entre as duas. Tá? Essa carga eu posso colocar em qualquer posição. Tá certo? Então, a ideia é, em que posição eu coloco para que a carga fique em equilíbrio de forças com as outras duas. Tá ok? Então, vamos desenhar aqui um esboço bem simples. Eu tenho a mão livre mesmo, eu tenho duas cargas, carga Q1 e carga Q2, tá certo? Os valores das cargas é escrito aqui na questão. E aí eu vou inserir uma terceira carga, tá certo? Onde eu vou inserir essa terceira carga? Eu vou inserir entre elas em uma certa distância, tá certo? Essa vai ser a minha carga Q3. Muito bem. A gente sabe que a distância entre a carga Q1 e Q2 é dado na questão e vale 30 centímetros, certo? Isso aqui logo mais a gente vai transformar para metros e a gente vai ver que isso é 0,3 metros, tá? Só transformando para ficar no sistema internacional. A posição que eu coloquei aqui 3, entre Q1 e a minha Q3 eu vou chamar de x, tá? Ora, se a distância entre Q1 e Q3 é x, a distância entre Q3 e Q2 será quanto? Será 0,3 menos x. Tá? Então, essa distância de x entre Q1 e Q3 é uma distância que eu não sei ainda, que é justamente o que a questão quer saber. Qual que posição é essa? E a outra posição, 0,3 menos x. De onde é esse 0,3? É a distância, o comprimento entre Q1 e Q2, tá? Ok. Então, continuando. O sistema está em equilíbrio, tá? O que significa estar em equilíbrio? Que a força sobre o meu Q3 em relação a Q1 é igual à força de Q3 em relação a Q2, tá? Então, vamos redesenhar aqui a minha partícula Q3, tá? As cargas são positivas. Então veja que Q2 gera uma força de repulsão em Q3, porque elas têm o mesmo sinal de carga, as duas são positivas. Então eu tenho uma força aqui, que seria a força aqui 2, faz em 3, né? E na outra direção, eu tenho a força de repulsão devido à carga Q1 em Q3. Ou seja, a força Q1 fará em 3. Então essa aqui está o meu par de forças. Ok? Então vamos lá. Se está em equilíbrio, essa força igual a essa. Significa que a força de 2, 3, né, é igual à força de 1, 3. A força que a partícula 2 faz em 3 é igual à força que a partícula 1 faz em 3, tá bom? Eu tenho o equilíbrio nessa situação de forças, tá bom? Então vamos lá. Posso até colocar esse módulo das forças, tá? Elas são iguais. Então vejam o seguinte, vamos escrever quem é a força de 2, 3. A força
que 2 excesso em 3, ou seja, que 2 excesso em 3 vai ser igual. Nós estamos no vácuo, né? O produto entre as cargas, Q2 e Q3, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância entre 2 e 3? A distância entre 2 e 3 será 0,3 menos x ao quadrado, tá? Isso aqui é a lei de Coulomb. Constante eletrostática, produto entre as cargas, sobre a distância ao quadrado. A segunda força é a força 1,3. É a força que a partícula 1 exerce em 3. A força de 1 em 3. K0, carga 1, carga 3 sobre a distância. Qual é a distância entre 1 e 3, gente? X, que é a distância que eu quero encontrar, tá? Então, vamos lá. Vamos igualar as forças, né? Igualando aqui as minhas forças, eu vou ter K0, Q2, Q3 sobre 0,3 menos x ao quadrado. Igual a K0, Q1, Q3 sobre x. Tá? Vejam o seguinte aqui. Q2 e Q3. Tá? Q2, Q3, Q2, Q3. Q1, Q3, Q1, Q3. Muito bem. Vejam só, podemos eliminar Q3. Significa que no meu sistema aqui, a carga sobre Q3, a carga de Q3 não importa. Né? O que vai importar aqui para o equilíbrio é a carga de Q1 e a carga de Q2. E a distância onde ele vai ser inserido. Muito bem. Então, vejam só aqui o seguinte. Podemos, trazendo para cá, quais os valores aqui de Q2 e de Q1? Vou cancelar aqui Q0. Quais os valores de Q2 e de Q1? É dado na questão. Q2 e Q1. Q2 vale 4 vezes 10 a menos 6 sobre dividido por 0,3 menos x ao quadrado. Né? É esse termo aqui, igual esse outro termo aqui, Q1, 10 elevado a 6, menos 6, sobre x. Ok? Então, veja que eu posso eliminar aqui, posso eliminar aqui, e eu posso reescrever essa equação. Opa, deixa eu ver aqui como você cai. Posso reescrever aqui essa minha equação, invertendo os termos, trocando aqui numerador, o denominador, numerador por denominador dos dois lados da igualdade, tá bom? Isso vai ficar da seguinte forma, vai ficar 0,3 menos x ao quadrado, aqui, sobre 4, igual, aqui eu cancelei, né? X sobre 1. Tá? Só fiz inverter. Troquei aqui do outro lado. Muito bem. Multiplicando aqui, né, meio pelos extremos, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ficar com 4x, perdão, aqui é o quadrado, né? O x aqui é o quadrado. Tá? Corrijam aí, moçada, desculpa, tá certo? Aqui é x ao quadrado, é da equação. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Tá bom? Quando eu invertir aqui, aqui também é x ao quadrado. Então, multiplicando 4 por x ao quadrado, 4x ao quadrado. Tá bom? E esse termo multiplicado por 1. Igual a 0,3 menos x ao quadrado. Ok? Então, vejam o seguinte. Aqui eu vou abrir o produto notável. 4x2. Aqui, primeiro termo ao quadrado, 0,09, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 0,3, x, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo.
ok? Então, ganhar espaço aqui. Como é que fica lá? Vai ficar. Vejam que eu posso trazer todo esse meu termo aqui para o outro lado, né? Vai ficar da seguinte forma. Vejam que o sinal vai vir invertido, né? Por exemplo, o x aqui vai vir negativo, vai ficar 4x ao quadrado menos x, e vai ficar 3x ao quadrado menos 0,09, né? Mais 0,6x igual a zero, tá? Vocês podem não estar reconhecendo aqui a equação, mas a gente pode ajustar aqui essa equação e ela ficar da seguinte forma. 3x2 mais 0,6x menos 0,09 igual a zero, tá? O que é que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente pode dividir os dois termos da igualdade por 3. Tá? Dividindo termo a termo aqui por 3, eu vou ter x2 mais 0,2x menos 0,03 igual a zero. Tá bom? Então, moçada, a equação de segundo grau, né, para quem achou que nunca fosse aplicar a equação de segundo grau em nada, ou que não fosse usar a fórmula de Bhaskara, vocês vão utilizar aqui a fórmula de Bhaskara e aí vão obter duas raízes, tá certo? Vão obter 2x, x1 e x2, são duas posições. Uma das posições que vocês vão encontrar é de 10 centímetros, tá? Positivo. A outra raiz vai ser uma raiz negativa, vocês vão encontrar menos 30 centímetros, tá? Essas são as duas raízes que vocês vão encontrar. Muito bem, agora, aqui vai satisfazer o nosso problema é a positiva. Por quê? É a posição que o objeto vai estar, caso vocês não recordem, vou só desenhar aqui rapidinho, tá? Vejam que eu tenho as três partículas, Q1, Q2, perdão, Q3 e Q2, né? Q3 foi inserido entre Q1 e Q2. A posição de menos 30 centímetros significa menos 30 centímetros nessa direção. Mas olha, se ela ficar a uma distância de menos 30 centímetros, a carga Q1 é positiva, a carga Q2 é positiva, Q3 também é positiva, vai ser repelida para o outro lado. Ela vai ficar cada vez mais distante, vai ser uma força que vai empurrar ela para fora. Não vai ser uma situação de equilíbrio. Na situação de equilíbrio, vai ser quando x for 10 centímetros. Ó. Porque quando x for 10 centímetros, significa que vai ser uma distância aqui da origem, né, de 10 centímetros. Tá bom? Entre Q1 e Q2 são 30 centímetros, né? 30 centímetros. Entre Q1 e Q3, 10 centímetros. E aqui, 20 centímetros. Então, qual posição Q3 deve ser colocada para que as cargas fiquem em equilíbrio vai ser na posição de 10 centímetros. Tá bom? Então, moçada, estudem. Desculpa aí um pouco a bagunça. Mas a ideia aqui não é simplesmente copiar a questão, é que vocês leiam a questão, deem uma pausa no vídeo, e tentem resolver. Tá bom? Tentem resolver. Se tiver alguma dúvida na resolução, vocês têm o WhatsApp, vocês podem colocar no comentário do vídeo e aí eu tiro a dúvida, tá bom? Então, essa é a nossa último exercício do assunto de lei de Coulomb. E a próxima aula vai ser sobre as causas da força. O que é que causa a força elétrica? Né? De onde é que vem essa força? A gente já vai adiantando que essa força está associada ao campo elétrico. Então, para entender de onde é que vem a força, precisamos entender o campo elétrico, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Esse conhecimento sobre a parte de equilíbrio, as equações que nós aprendemos aqui, né, as interações das forças, vão ser importantes também para entendermos o campo elétrico, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa estudando. Próxima aula, campo elétrico. Valeu!